Bom dia a todos. Tudo bem? Uma excelente e maravilhosa sexta-feira, um ótimo mês de dezembro para todos. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Para quem estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, para estar aqui assistindo o meu vídeo, seja bem-vindo. Aqui a gente fala sempre de futebol. Aqui sempre estou trazendo sobre as informações do seu time do coração. E, é importante esse vídeo. Portanto, assiste, deixe o seu like para que eu saiba que você ficou informado com futebol, ficou bastante atualizado, gostou demais do conteúdo e também para o YouTube contar que você permaneceu no vídeo até o fim e gostou dos conteúdos e de tudo. Bom, então, me apresento, sou o Lucas Vieira, todos os dias então estou aqui com as novidades. Bom, então, agora vamos falar sobre amistoso feminino às 3h15 da tarde desta quinta-feira, na tela da Globo e Sport TV, onde assistiu o jogo no Sport TV, o jogo entre Brasil e Japão. Jogo que aconteceu no estádio da Neoquímica Arena, em São Paulo. Bom, a Fujino, jogadora da seleção japonesa, abriu o placar, enquanto aos 38 minutos foi onde aconteceu o gol do Japão. E aos 40 minutos, a Bia Zanerato acabou fazendo um golaço de falta. E a Gabi Portillo, que fez o 2-1, mas o gol da Gabi Portillo, jogadora que joga aí no Corinthians, fez o gol no segundo tempo. E a Bia Zanerato, esqueci de falar, joga no Palmeiras, ela que também fez aí o 3-1. Depois, Endo fez o gol aí diminuindo o placar com um gol de pênalti, enquanto a Tanaka fez o gol em 3-3, empatando o jogo. Mas os acréscimos do jogo, a Priscila, jogadora do Internacional, também entrou aí no segundo tempo, junto com a Marta, entre outras jogadoras. Ela aí que fez o gol garantindo a vitória. Só para completar, o Arthur Elias, que ganhou bastante título com o Corinthians feminino, ele que fez a sua estreia aí pela seleção com bastante jogadoras convocadas, inclusive Ari Borges, camisa 17 da seleção brasileira, foi aí que começou como titular. E também a goleira Letícia, goleira aí do Corinthians, vamos dizer que começou como titular, defendeu um pouco aí, evitando alguns gols do Japão. Bom, mas eu digo para você que Arthur Elias agora é substituto da da Pia Sundhage, treinadora sueca, depois da eliminação na Copa do Mundo. O Brasil, que porém voltou a vencer, tipo, jogou contra o Canadá, perdeu por 2-0. Já no domingo, já no dia 3, às 11 horas da manhã, se eu não estou enganado, é esse horário mesmo. O Brasil enfrentará novamente o Japão. Lembrando que a data FIFA eliminatórias aí, não eliminatórias, mas é bem amistoso internacional. Mesmo porque não é Copa do Mundo. Bom, se for, já não estou sabendo muito bem, mas é que eu sempre trago para você das informações. Então o que eu quero dizer? Que a Copa do Mundo Feminina só em 2027. Agora vamos falar sobre a Liga Europa. O Liverpool da Inglaterra venceu o Lask da Áustria por 4-0. Jogo em que passou aí no canal da ESPN. Para completar, o jogo aconteceu no estádio Anfield, na Inglaterra. Pelo grupo E, lembrando aí a fase de grupos. Luiz Dias, que havia feito 2 gols pela seleção colombiana contra o jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa, ele foi lá e abriu o placar do jogo. Depois o Gapo, o jogador holandês, fez o 2-0. Veio o pênalti para o Liverpool. Mohamed Salah cobrou pênalti e acabou convertendo aí o pênalti. O goleiro que não conseguiu defender, mesmo porque o Mohamed Salah, o jeito que bate pênalti, é incrível.
E o Gabo, que havia feito o segundo gol, ele foi lá e marcou o último gol do jogo. Porém, com 2 gols aí, ele que teve uma boa atuação. E ainda falando sobre a Liga Europa, Servette, da Suíça, empatou 1-1 com o time da Roma, no estádio de Genebra. Portanto, o clube italiano foi aí o visitante. Jogo válido pelo grupo G. O Lukaku abre o placar. Lukaku, que é jogador do Chelsea, está emprestado. Bastante gols pelo time de Roma. Bastante aí sendo aplaudido pela torcida. Já o Bendia fez o gol de empate. Já o Xerife da Moldávia empatou 2-2 com o Slavia. Perdão, 2-2 não. O Xerife da Moldávia perdeu por 3-2 do Slavia Praha, time da República Tcheca. Bom, falei errado aí, perdão. Agora se corrigindo aí. Time de República Tcheca venceu de virada. No jogo aconteceu no estádio de Bolshaya Sport Vinaya Arena. Pelo grupo G, também jogo válido. O Jurekia abre o placar para o time visitante. O Tovar faz o gol de empate. O Empekele, acho que é assim que fala, fez o gol da virada 2-1 para o time de Xerife. Já o Zafeiris fez o gol de empate, enquanto veio o pênalti para o time de Tchequia. Ainda o Tijani acabou aí convertendo o pênalti, meus amigos. Agora sobre a Liga Conferência, Fiorentina da Itália venceu por 2-1 o time de Racing Genk da Bélgica. Pelo grupo F, o Lucas Martins abriu aí o placar. O Kayembe fez o gol de empate. Veio o pênalti para a Fiorentina. Bastante jogos aí que só eu falando de pênaltis, né, meus amigos? Pois é. E ainda Nicolás Martins acabou convertendo pênalti. Bom, eu não falei o nome do estádio da Fiorentina, mas eu digo para você que o time da Itália acabou aí sendo o mandante. Agora, para fechar o vídeo, já estamos aí no final do Campeonato Brasileiro, fechamento da 36ª rodada. Grêmio e Goiás. O que falar desse jogo? O jogo aconteceu na Arena do Grêmio, Rio Grande do Sul. O árbitro foi Marcelo de Lima Henrique. O Goiás abre o placar com o gol de Everton Morelli. O Ferreirinha, que o São Paulo quer tanto essa contratação. Se tiver informação sobre ele, agora estou falando dele no Corinthians, ou qualquer novidade sobre Ferreirinha, eu conto pra você. A única coisa que eu falei do Ferreirinha foi que ele fez aí o gol de empate. Já o Franco Cristaldo vira o jogo. Aí você fala, o Goiás perdeu. O que aconteceu? Calma que eu falo. O Goiás veio já de derrota por 1-0 contra o Cruzeiro. Jogo que aconteceu aí no estádio da Serra Dourada, até chamado Serrinha, onde o Esmeraldino foi aí, foi aí o mandante no último jogo. E o Grêmio também veio de derrota. Podemos lembrar que por 3-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, porém, ganhou de 3-0 também aí do Flamengo, que já foi falado no vídeo, mas digo para você. O Grêmio, que é comandado por Renato Portaluppi, conhecido como popularmente Renato Gaúcho, é o quinto colocado. Vamos falar de pontos. Tem 62 pontos. O Esmeraldino, 18º colocado, 35 pontos. O Goiás, vou agora falar o seguinte. Com a derrota, o Goiás foi rebaixado para a Série B. Na segunda divisão já temos aí, além disso, na Série A, 4 times são rebaixados. O América já caiu, né, no campeonato 2023, junto com o Coritiba. Coritiba que, porém, empatou com o Botafogo 1-1. Botafogo que, sinto dizer, mas amarelou nesse Brasileirão
com 15 pontos da frente do líder, agora o líder é o Palmeiras. O Palmeiras pode ser campeão já no final de semana. E ainda, de pra você agora o Goiás. Agora resta uma vaga para a Série B. Bom, o Vasco é o 16º colocado, o Bahia que perdeu para o São Paulo dentro do seu próprio estádio. Mas o São Paulo conseguiu sua primeira vitória como visitante nesse Campeonato Brasileiro com gol de Caio Paulista. O Bahia é o 17º colocado, podemos dizer 41 pontos. O Vasco, que perdeu para o Corinthians por 4-2 de virada no estádio São Januário, tem aí 42 pontos. O Santos tem aí, se não estou enganado, tem 43 pontos. Mas eu acho que quem vai acabar sendo rebaixado, na minha opinião, não. Na verdade, não tenho palpite de quem vai ser rebaixado, porque esse Campeonato Brasileiro está tendo muitas emoções, tanto na parte de cima, mas na parte de baixo da tabela, lá dos que estão perdendo o rebaixamento, não dá para opinar. Mas você tem opinião? Quem você acha que vai ser rebaixado? Comenta aí, eu vou ler os comentários e acabo me interagindo com os inscritos. Bom, mas agora falar de outro jogo. Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão. O Atlético foi aí visitante, abriu o placar com o gol do Vitor Roque. Mas antes disso, o árbitro foi o Leandro Pedro Voaden. O Vitor Roque marcou o gol, abrindo o placar. Vitor Roque, porém, já está vendido para o Barcelona. Ele que, porém, em janeiro pode ser que já se apresente ao clube catalão. Bom, e ainda que Matheus Pereira, jogador do Cruzeiro, marcou seu primeiro gol com a camisa celeste. Mas antes do gol do Matheus Pereira, já foi atualizado aqui agora há pouco, teve pênalti para o Cruzeiro. Matheus Pereira sofreu pênalti. Bruno Rodrigues, que é bom bater pênalti, mas bateu pênalti meio... Como posso falar? Meio que atrasou a bola pro goleiro. No gol era o goleiro bem, porém foi aí convocado ao lugar do Ederson na última convocação aí da data FIFA, onde o Ederson acabou aí tendo trauma no pé, como já falei no canal. Mas o Bento, vamos falar desse jogo, defendeu o pênalti. Aí no rebote, o jogador do Cruzeiro acabou chutando para fora. O Nicão, jogador do Cruzeiro, teve sua passagem pelo Atlético Paranaense. Ele que também, antes de estar no Cruzeiro, estava no São Paulo, mas no Cruzeiro não rendeu, nem no São Paulo. Bom, mas aquele negócio foi muito bem mesmo no Atlético Paranaense. Além disso, o Nicão não é um jogador ruim, mas a fase do atleta é difícil mesmo. Mas vamos dizer o seguinte: o Furacão tem aí 53 pontos, aparece na 8ª posição. 56 pontos tem aí o Fluminense, 7º colocado. O Fluminense já garantiu sua vaga na Libertadores, já do ano que vem, porém foi o campeão, né, da Libertadores desse ano, primeira Libertadores que foi aí em cima do Boca Juniors, como falei para vocês. Depois de 15 anos aí chegou uma final de Libertadores. Mas aí o Clube Celeste tá sem técnico, mas quem está comandando o time é o Paulo Autuori. O Clube Celeste é o 14º colocado, podemos dizer, ele tem 45 pontos. O Corinthians é o 13º, tem aí 47 pontos. E ainda, te atualizo o jogo do Grêmio aconteceu às 7 horas da noite, o do Cruzeiro aconteceu às 8 horas da noite, 8h30 da noite, tivemos o Red Bull Bragantino perdendo para o Fortaleza. Fortaleza, depois de 8 rodadas, se eu não estou enganado, 6 ou 8 rodadas, volta a vencer. E o Lion venceu no estádio do Nave Abichedi, lá de Bragança Paulista, rapaziada. O árbitro desse jogo foi o Denis da Silva Ribeiro Serafim. O Iago Pikachu, que fez o gol aí da final da Sul-Americana, que é um jogador muito bom, ele se posiciona aí para os gols, ele finaliza, às vezes dá os passos para os gols. Porém, jogador muito bom. Ele que está emprestado ao time do Fortaleza, ele pertence ao clube do Japão. Mas aí,
digo pra você. E aí, porque o placar do Caleb faz o 2-0. Eduardo Sacha, conhecido demais aí pelos torcedores do Santos, jogou no Santos, torcedor do Internacional, jogou no time colorado, do Atlético Mineiro, que jogou aí também no Galo. Mas agora, digo pra você, está no Red Bull Bragantino, diminuiu o placar, mas aí, o que acontece? O gol do Eduardo Sacha aconteceu aos 48 minutos do primeiro tempo. Esses 3 gols que aconteceu no jogo, aconteceu tudo no primeiro tempo. Bom, mas aí digo o seguinte: assisti o jogo, Eric Ramírez acaba sendo expulso aos 20, do Red Bull Bragantino. Não sei se eu falei aí, eu tô meio aí falando de informação, mas se eu não falei, eu vou falar que foi aos 27 minutos do segundo tempo. Começa a luta, teve o jogador expulso, e aos 32 minutos, ainda da segunda etapa, mais um jogador expulso no time mandante, o Alejandro. E ainda eu digo pra você o seguinte: o Alejandro e o Eric Ramírez não atuam no próximo jogo. Pela rodada 37, vou ver aí com que o Bragantino joga, já atualizo vocês. Eu vou falar pra você o seguinte: o Bragantino é o sexto colocado. Também estava na briga pelo título, outro time que deixou o título escapar. Mas aí o que acontece? Tem 59 pontos. O Fortaleza, não do PC, é o 11º colocado. Observe que aí estava o Corinthians, na 12ª posição temos o Cuiabá, na 13ª temos aí então o Corinthians, como já foi falado no vídeo, na 10ª posição temos o Internacional, na 9ª posição temos o São Paulo, já na 5ª colocação temos o Grêmio, 4º colocado temos o Flamengo, 3º colocado temos o Atlético Mineiro, 2º colocado Botafogo e o líder Palmeiras. Bom, o líder Palmeiras aí já pode conseguir seu título no final de semana, de acordo com os tropeços dos times que estão aí da briga também pelo título. Bom, o Botafogo dependia dele. Empatou em 2-2 com o Fortaleza, empatou 1-1 com o Santos, 1-1 também com o Coritiba. Esses 3 empates foram dos 3 jogos do novo comandante, Thiago Nunes. Então, vamos falar aí também do Fortaleza, tem 48 pontos. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Amanhã estarei aqui com mais informações. Amanhã, lembrando, hein? Tem Corinthians Internacional no estádio da Neoquímica Arena. O Yuri Alberto, que está suspenso, não vai enfrentar o ex-clube. Bom, mas amanhã mais informações aqui. Vou ver se tem informação sobre Ferreirinha. Caso se tiver, você não perde nenhuma novidade, que se tiver informação sobre Ferreirinha, eu trago pra você. Meus amigos, um forte abraço, fiquem com Deus e é isso aí. Deus esteja com todos nós.